Anarquismo é um dos temas mais mal compreendidos da história do pensamento humano. E hoje eu vou te explicar o que ele é de verdade, de onde veio, quais são os seus tipos, quais são as suas características e por que ele ainda importa para entender o direito. Ao longo desse vídeo você vai descobrir que o anarquismo não é sinônimo de caos, nem de violência, como muita gente pensa, e que por trás dessa ideia existe uma filosofia consistente, com raízes históricas profundas e com muito mais nuances do que aparece por aí. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu tenho uma meta grande esse ano. Eu quero chegar a 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para isso. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Agora vamos ao tema. O anarquismo é uma corrente do pensamento político e filosófico que defende a abolição de todas as formas de governo e de autoridade coercitiva. Em outras palavras, o anarquista acredita que o Estado é uma instituição que oprime as pessoas e que a sociedade seria melhor organizada de forma livre, voluntária e cooperativa, sem que ninguém precise obedecer a uma autoridade imposta pela força. É importante deixar claro que o anarquismo não é a defesa do caos. Pelo contrário, a maioria das correntes anarquistas acredita em ordem, mas em uma ordem que nasce da própria sociedade de forma espontânea e horizontal, sem hierarquias impostas. A palavra anarquismo vem do grego anarkos, que significa sem governante. Já diz bastante, não é? O anarquismo como movimento organizado surgiu no século XIX, em meio à Revolução Industrial, quando trabalhadores viviam em condições precárias e o Estado servia, na visão dos anarquistas, como instrumento de dominação das elites sobre o povo. O primeiro pensador a se identificar abertamente como anarquista foi Pierre-Joseph Proudhon, um francês que ficou famoso pela frase "propriedade é roubo". Proudhon acreditava que a propriedade privada, da forma como estava estruturada, era uma forma de exploração. Outro nome fundamental é Mikhail Bakunin, um russo que teve enorme influência no movimento operário europeu e que se opôs duramente a Marx, especialmente porque Bakunin rejeitava a ideia de um Estado socialista provisório, dizendo que qualquer Estado, mesmo o socialista, seria inevitavelmente opressor. Temos também Piotr Kropotkin, que desenvolveu o chamado anarcocomunismo, defendendo que a cooperação entre pessoas é algo natural e que sem o Estado as comunidades se organizariam de forma solidária e eficiente. Vamos imaginar Tício e Mévio morando em uma pequena vila. Na visão de Kropotkin, eles não precisariam de um governo para dividir o trabalho e cuidar uns dos outros. Eles fariam isso naturalmente, porque a cooperação é parte da natureza humana. Agora, dentro do anarquismo, existem diferentes vertentes e é importante conhecer as principais. O anarco-individualismo coloca o indivíduo acima de tudo e defende a autonomia total da pessoa, sem que nenhuma coletividade, nem mesmo uma comunidade voluntária, possa impor regras. O anarco-coletivismo, associado a Bakunin, defende que os meios de produção devem ser coletivos, mas que cada trabalhador deve receber de acordo com o que produz. O anarco-comunismo de Kropotkin vai além e defende que tudo deve ser compartilhado de acordo com as necessidades de cada um. Existe também o anarco-sindicalismo, que foca na organização dos trabalhadores por meio de sindicatos como forma de resistência ao capitalismo e ao Estado.
E há ainda o anarcocapitalismo, que é uma vertente bem diferente das anteriores. Nessa corrente, o Estado deve ser eliminado, mas o livre mercado seria o mecanismo organizador da sociedade. Essa vertente é muito controversa entre os anarquistas tradicionais, que a veem como incompatível com os princípios originais do movimento. Para o anarcocapitalismo, o livre mercado resolve tudo. Já para o anarcocomunismo, o mercado sem Estado apenas substituiria a opressão estatal pela opressão do capital. Ok, quais são as características gerais do anarquismo? A primeira é a rejeição do Estado e de qualquer forma de autoridade imposta. A segunda é a defesa da liberdade individual e coletiva. A terceira é a crença na autogestão, a ideia de que as pessoas são capazes de se organizar sem precisar de um governo. A quarta é a rejeição da violência institucional, embora alguns grupos históricos anarquistas tenham recorrido a táticas violentas, o que gerou muita polêmica. E a quinta é a crítica ao capitalismo, presente na maioria, mas não em todas, as correntes anarquistas. No campo do direito, o anarquismo traz uma questão fundamental. O direito é uma ferramenta de libertação ou de dominação? Para os anarquistas, as leis geralmente servem para proteger os interesses dos poderosos e para manter o povo submisso. Por isso, muitos anarquistas rejeitam o direito positivo, aquele escrito e imposto pelo Estado. E eles propõem formas alternativas de resolução de conflitos, baseadas no consenso e na cooperação. Em termos práticos, o anarquismo influenciou movimentos sociais, sindicatos, comunidades e até experiências históricas como a da Catalunha durante a Guerra Civil Espanhola, onde regiões funcionaram por algum tempo sem um governo central. É uma ideia que continua provocando debate e entendê-la é essencial para quem estuda a filosofia do direito, ciência política ou qualquer área ligada ao poder e à sociedade. O anarquismo é uma corrente filosófica e política que questiona a legitimidade do Estado e propõe formas de organização social baseadas na liberdade e na cooperação. Tem muitas vertentes e cada uma tem uma resposta diferente para como a sociedade deveria funcionar sem governo. Um ponto interessante quando pensamos na relação entre o anarquismo e o direito é perceber que, mesmo criticando o Estado, o anarquismo ajuda a revelar os limites do próprio sistema jurídico tradicional. Quando se analisa, por exemplo, a ideia de justiça consensual ou de resolução de conflitos sem imposição, é possível traçar paralelos com práticas modernas, como a mediação e a justiça restaurativa, que já existem dentro do próprio ordenamento jurídico estatal. Isso mostra que, ainda que o anarquismo rejeite o direito positivo, algumas das suas ideias podem ser aplicadas para reformas internas no direito, especialmente na busca por soluções menos coercitivas e mais participativas. Em outras palavras, o anarquismo não precisa ser aplicado integralmente para gerar impacto. Ele também pode funcionar como uma lente crítica que faz o direito repensar seus próprios fundamentos e formas de atuação. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. No começo é normal ter um pouco de dificuldade para entender novos assuntos. E não tem nada de errado nisso. O segredo é continuar. E o meu canal está aqui exatamente para isso. É para pessoas como você que eu trago conteúdo semana após semana. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também deveria conhecer esse assunto. Quando eu comecei a estudar o direito, eu me senti perdida. Parecia que todo mundo entendia, menos eu. Mas depois eu fui percebendo que isso não era verdade, porque boa parte dos meus colegas passava pela mesma coisa. E aí eu fui vendo que não era uma questão de falta de comprometimento, falta de inteligência, falta de competência, falta de esforço. Era pura falta de base.
Quando eu descobri quais eram os assuntos mais importantes para construir essa base, tudo ficou mais fácil. O direito tem uma lógica interna que poucos conseguem explicar de forma clara, e às vezes nem as próprias faculdades sabem como ensinar isso. Se você também se sente assim ainda, confuso, inseguro, sem saber por onde começar, saiba que isso não é culpa sua, é uma falha do sistema, mas isso pode mudar. O curso Primeiros Passos no Direito foi feito para quem está começando agora e quer construir essa base de forma clara e sem complicação. Quando você domina a base, tudo o mais fica mais fácil de entender. E você pode testar com total segurança, porque o curso tem garantia de 7 dias. Se você entrar e sentir que não é para você, é só pedir o reembolso, sem burocracia. O link está na descrição do vídeo. Mas se esse ainda não for o momento para você entrar no curso, tá tudo bem também. Você pode continuar assistindo aos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você assistir alguns vídeos por dia, em pouco tempo você já vai notar uma diferença enorme. E não saber o direito pode custar caro. E há quem se aproveite disso. Para certos grupos é conveniente que as pessoas não conheçam os próprios direitos. Então aprenda pelo seu bem. Aqui eu vou deixar uma lista de vídeos gratuitos do canal para você assistir agora. Aproveite e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Até!